Você fala da história do microfone fechado? Falo, falo. Agora eu vou admitir todo mundo, vai entrar todo mundo de uma Tá vez. bom. E apareceu aqui, o que que eu... Go it? É porque tá avisando que tá gravando, aí as pessoas Tá. vão saber que tá gravando. Aham. Hello! Oi, olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Olá, tudo bem? Olá, Oi. Tchona. Oi, gente. Boa tarde. Oi, Simão. Oi, Simão. Bom, Oi, Silvia. Oi, Oi, Simão. Oi, olá, tudo bem? oi, Silvia. Vera Ellen. Oi. Uhul. Oi. Desculpa, eu vou dar um beijo especial na Vera Ellen, Vera Rocciadani, que é uma amiga de faculdade que mora nos Estados Unidos e faz Eu não mais consegui de 40 anos entrar. que a gente não se vê. Conseguiu, Ricardo, Eu, você tá eu falei aqui. para ela que se eu ficasse muito Ah, tá. emocionado, para ela explicar para as pessoas o porquê. Ai, que Então, prazer. Simene, Flá, Neuzinha, André, Cris, Salete, Efraim, Rose, Ivone. Bom, Kátia, todo mundo. Ângela. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo agora que eu vi que eu me perco aqui. Já é um Vamos sucesso. esperando o pessoal entrar. A gente está gravando, acho que todo mundo, né, não tem problema, né? Que a gente está gravando para depois guardar para a posteridade, né, Simão? Isso, é. Ei, Pati. Oi, nossa, Zanfra. Ó, Zanfa gente, entrou. eu fico Sai, muito ó. feliz de ver todo Deusa mundo Japiaçu. aqui participando. Realmente eu fico emocionado, então eu não vou ficar falando muito, senão a voz não vai sair direito. Tem que Ah, ser que você e a legal. Silvia falar. Eu vou só ouvir aqui. Então, a gente está agora nesses minutinhos iniciais aqui esperando o pessoal entrar, né? Depois eu vou Oi, pedir para Dina. vocês deixarem o microfone no mudo, por favor, para a gente ter mais Ó, foco aqui A Nina, na minha nossa neta, está aí, uma conversa. futura leitora. Oi, Nina. Cadê a Nina, que eu quero conhecer? A Nina está junto com o Fábio. Nina, ela, ela colocou uma vela para enfeitar, porque ela não sabia direito o que que é uma live, aí ela Ah, fez é? uma vela. Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho. Ih, deu pau aqui no meu, não consigo entrar. Você tá aqui, Ricardo, a gente só não tá te vendo, mas tá te ouvindo, viu? Ah, tá ok. Ah, tá aqui, Start Video. Isso. Ó, o pessoal tá chegando, vamos todo mundo se acomodando aqui na sala, nos acomodando, né? Ó, voltei aqui porque eu vi um pedacinho da Estela ali. Oi, Estela. Oi. Aqui que me Beijo. Oi. Vou fechar aqui de novo. Oi, Simão, Estela, Edu. Oi, Edu. Ó, o Elton tá dando boa tarde a todos aqui no chat. Edu está no livro, de alguma forma. Oi, Simão, tudo bem? E aí, Ricardinho? Fala, André. Ei, Lu? Virou. Bom. Grande Ricardinho. Uhum. Era Ellen. Tudo bom? É o Ricardinho. Que prazer, nossa. Super emocionada. Que legal. Beijo. Bom, gente, deixa eu ver, falta mais um minutinho, vamos esperar ver o pessoal chegando. Aí eu já tenho ó, um monte de pergunta aqui, ó, no papel, estão vendo, para fazer para o Simão. Todo mundo tem o livro? Não sei se todo mundo tem o livro aí, ó. Ficou lindão. Bem bonito, né? Vocês viram, né?
Sim, muito legal. Ó, tem mais gente chegando. Bom, acho que a gente pode começar, né? Como disse o Simão ontem, nenhum spoiler, eu não terminei, tá? Ah, não, não vai ter spoiler, não. Pode ficar Bem, mas tranquila. a gente combinou para não fazer spoiler. Então, tá Bem bom. lembrado. Estou amando Gente, aqui, mas só, estou só, numa só um passagem parênteses bem... rapidinho. É. Eu tô vendo que no chat o Elton, a Miriam, Miriam, eu não sei responder o chat, depois eu falo, tá? Porque eu não vou conseguir A live fazer o do chat, Simão. mas eu tô lendo tudo, tá? Mas eu não vou conseguir responder e falar. Mas um beijo, boa tarde a todos. A Luna tá chegando. Luna? Minha É, filha. a Luna tá Manda. chegando. Ó, nós já estamos em 2 telas. Eu não sei se todo mundo tem intimidade com o Zoom, né? Com essa plataforma. Mas nós já estamos em 27 pessoas. Então já passou para outra telinha. Quem tá vendo aí no View Gallery, tá vendo a carinha de todo mundo, né? E já estamos em 2 telinhas. Quem tá no celular já é mais difícil. É só ir passando assim que vocês vão vendo a carinha de todo mundo que tá aqui com a gente, tá? Bom, No gente, celular é difícil mesmo. então assim, vou dar oficialmente declarar aberta aqui nossa conversa com o Simon Whitman hoje, que é o autor do livro Madrid Madrid, né, Condé. E aí eu vou começar primeiro pedindo para todos vocês fecharem o microfone. Eu tenho aqui um poder, entre aspas, de fechar o microfone de vocês. Então, quem quiser falar, é só depois apertar de novo no microfoninho e aí ele libera e a gente ouve vocês falarem. Mas a gente vai primeiro conversar com o Simon e deixar para o pessoal comentar, fazer comentários, perguntas, mas um pouquinho mais para frente. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês para aguardar o momento de falar, tá bom? Bom, inicialmente eu gostaria de fazer uma leitura aqui da apresentação do Simon, né, para a gente começar o nosso evento. Então, Simon Whitman nasceu em Montevidéu, no Uruguai, para quem não sabe, né? E em 1965, aos 11 anos de idade, ele veio com a família para São Paulo. Ele é jornalista de formação, trabalhou em diversas redações e com comunicação corporativa, tanto para empresas como para órgãos do governo. Nos últimos anos, ele se dedica à geração de conteúdo e nessa atividade escreveu alguns livros de não ficção, como Ghostwriter, por encomenda de seus clientes. Madrid Condé é a sua primeira investida no campo da ficção literária. Então, esse livro eu particularmente fiquei encantada, adorei, tive o privilégio de ler antes de todo mundo, né? Ainda quando era um original, ainda sem ser livro e tal, e foi muito maravilhoso, né? Foi incrível, eu fiquei surpresa de saber desse talento a mais aí que o Simon tem, né? Que agora vocês todos estão tendo a oportunidade de conferir também. Então, Simon, agora eu peço para você abrir o seu microfone aí para a gente poder falar, que eu vou começar com as minhas perguntas. E a primeira pergunta é assim: por que você demorou tanto para lançar esse seu livro? Porque você nos privou de ter um contato com um escritor super talentoso, super criativo, uma qualidade assim excelente de literatura mesmo, né? Por que, Simão, você demorou tanto para lançar esse seu livro? Bom, boa tarde a todos. Silvia, na verdade, assim, eu também desconhecia esse meu lado, para falar a verdade, para mim também foi uma surpresa. E eu trabalho com texto há muitos anos, desde que eu comecei a minha carreira profissional. E aí, há alguns anos, me ocorreu escrever essa história, né? Que eu não vou falar que história é, porque
tem gente que não leu, ou que não terminou de ler, né? Simone pediu, a gente já tinha combinado de não fazer Não dá spoiler, né? spoiler, né? Mas, assim, esse livro, ele começou a ser escrito há uns 4, 5 anos, tá? Não é que eu demorei 4 ou 5 anos para escrever. Na verdade, ele começou a ser escrito, aí entra, sei lá, fases de preguiça, fases de trabalho, e aí eu fui... esse projeto, ele se demorou. Eu imagino, eu não sei, tem o Zanfro, o Luciano, tem vários escritores aqui, bem mais Ah, que bom. experientes do que eu, Ah, e podem me dizer com mais conhecimento. Eu acho que assim o livro ele vai amadurecendo, né? E até aham. que em determinado momento ele meio que a história eclodiu, né? Mas eu demorei, na realidade eu sou um caso talvez raro de velhos iniciantes, né? Normalmente as Hum. pessoas que se dedicam a escrever normalmente começam desde cedo. Eu escrevi, como você leu na minha mini bio, eu fiz alguns livros para clientes, tá? O voluntariado do Einstein, eu fiz vários livros, enfim, para a Organização Pan-Americana de Saúde, sobre saúde do adolescente. Acabei de escrever uma biografia de um médico que chama Dr. Fernando Proença de Gouveia, que é bem legal, uma experiência bem legal. Mas, assim, Ficção, né? romance, assim, ficção, é realmente a primeira vez, e ele, assim, ele surgiu realmente de uma forma muito espontânea. A história, ela veio de um jeito muito espontânea, tá? Então, Uhum. demorou porque, sei lá, as coisas na minha vida são demoradas, as coisas demoram, tal, né? Não tinha muita pressa. E nesse Aham. processo também, quando você não vai de uma vez, o que acontece? Toda vez que eu retomava, eu tinha que ler tudo de novo. E toda É, vez que lê tudo de novo, você muda um monte de muda, né? coisas. Então, é um processo Mas, que ô, vai... Simão, você não acha também que esse lugar de escrever um livro é um lugar muito confortável para gente que escreve no dia a dia? A gente tem que fazer release ou fazer matéria. Quando a gente é jornalista, a gente vive com a corda no pescoço, né? A gente vive com o prazo, com toda essa situação, tem que fazer as coisas correndo e tal. Então, eu acho que é um grande prazer para um jornalista poder escrever um livro, que é um negócio mais demorado, que ele tem aquele tempo do amadurecimento, né? De você. É como um vinho, eu acho, né? Porque o vinho vai maturando e tal. Você não acha que é uma comparação interessante? eu acho que, Silvio, eu acho que é uma faca de dois gumes, na verdade, porque É, no jornalismo a gente tem assim a pressão do tempo e do tamanho, né? é. Então, você tem aquele tempo, você tem aquele tamanho, a gente sempre reclama, mas é confortável também, porque, digamos, você tem que entregar naquela hora, tem que fazer, enfim. O É. livro, você não tem digamos, essas duas imposições, né? Então, você tem, teoricamente, um tamanho indeterminado, né? Você pode escrever à vontade, também Uhum. indeterminado, entre aspas, você tem que saber exatamente em que momento tá bom, que você tem que parar, enfim. É. E você também, você não tem um tempo, né? O dia que o livro ficar pronto, tá pronto, né? Não é uma coisa. Uhum. E se nunca ficar pronto, ninguém vai ficar sabendo que você estava escrevendo um livro que não ficou É, pronto, né? é Mas, verdade. então, ao mesmo tempo que você tem essa flexibilidade, eu acho que também é um problema, né? Porque Uhum. o parâmetro, digamos, é você. Você tem que caminhar na história dentro digamos, na medida certa, né? Então, é confortável por um lado, mas por outro, isso que é amplo demais, que é muito, digamos que você tem total liberdade, ao mesmo tempo é um perigo, né? De É. repente você se perde num livro. Eu acho que essa talvez para jornalistas, talvez seja essa a maior dificuldade, essa possibilidade de você escrever indeterminadamente, Uhum. você tem um risco grande de você se perder Se no meio. perder. E toda É hora você tem verdade. que se ancorar, voltar, né? Numa matéria, por mais longa que seja, você
você sabe, primeiro que você vai contar uma história conhecida, né? O livro, quando é uma ficção literária, você cria a história, né? Então, ela tem vida própria, ela vai, né? Vai acontecer. Uma matéria não, é uma coisa que você entrevistou algumas pessoas, leu alguma coisa, você tem a história na cabeça e se ordena ali dentro do tamanho necessário, né? Então, é uma liberdade, é confortável por um lado, e por outro também é assim, algo que você tem que saber controlar direito, para não se perder, né? Que eu É um acho que caminho que isso para a gente é meio até desconhecido, né? Você explorar um caminho assim um pouco desconhecido. Ô Simão, eu também queria que você comentasse um pouco sobre a presença do Uruguai no livro, né? Como que você decidiu colocar o Uruguai, né, no livro, de que maneira, se seria assim uma homenagem, né, ao seu país natal, como que você pode comentar sobre isso? Aham. É uma homenagem, é um pouco a minha raiz, assim. Eu acho que foi uma Uhum, forma de me reconectar ao Uruguai, que no fundo eu nunca me desconectei, né? É um país, eu nasci lá, marcou e a infância da gente, digamos, é o período que fica mais marcado, e eu vim morar em São Paulo, enfim, a gente não tinha raízes, enfim, meu pai veio para cá a trabalho, a gente veio junto e a gente não tinha raiz, e aí formou uma baita raiz. Hoje eu tenho netos brasileiros, né? uhum, E eu gostei, eu acho que assim, eu usei um pouco o Uruguai, primeiro, que é um país, eu tenho voltado muito para o Uruguai, né? Um país que eu gosto muito, tenho uhum. muita família no Uruguai, e, e também, além de me reconectar, é um país é um lugar que eu me sinto familiarizado, tá? Então, todos quem for ler, ou quem lê o livro, vai ver que tem vários cenários no Uruguai. Tem uma maior parte que se fala no Uruguai, que se passa no Uruguai, em Montevidéu, a capital, mas tem em outras cidades também. Todas são cidades que eu conheço, né? Então, eu acho que assim é uma homenagem. Para mim, assim, teve um significado grande, é uma reconexão de alguma forma com minha raiz, né, meu país, onde eu Uhum. tenho família, e também por eu ficar à vontade falando sobre as situações que acontecem no Uruguai. É um lugar que eu conheço razoavelmente bem. Entendi. E aí outra coisa também que quem já leu o livro, que comenta muito e tal, é sobre os personagens, né? Que os personagens são muito verossímeis, né? Então o personagem principal, que é o Sebastian, eu posso ler porque não vou estragar nada que está aqui escrito aqui na capa do livro, né? Seria Sebastian um mestre na arte da sedução ou um voraz conquistador que acumula amantes como quem coleciona troféus? Né? Então essa pergunta é muito interessante porque você descreve o comportamento dele, né, e o modo dele se relacionar com as pessoas de uma maneira muito inspiradora, né, muito interessante. E aí diz que tem gente que até pensou que ele existia mesmo, né, Simão? Então conta um pouquinho sobre isso. Ele Silvia, peraí, um parênteses. Eu posso contar se existiu ou não? Ou Não é sei, spoiler? eu não sei. Aí cabe a você É, decidir, né? Porque as pessoas ficam curioso, mas será que esse escritor existe Não, mesmo? Não várias existe? pessoas leram e foram até procurar sobre a história dele, enfim, né? Ele, como todos os personagens, eles foram criados, né? Eles foram criados. Eu procurei construir eles muito mais em cima das reações, do comportamento, das emoções É. deles, do que de uma descrição, tá? Na verdade, assim, e aí entra uma coisa interessante que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas obrigado. O que acontece? Eu me inspirei em cada um deles em pedaços de algumas pessoas. Não existe Ah, uma figura única. E muitas entendi. vezes essa inspiração ela é muito mais física, assim, a forma como eu visualizo essas pessoas, tá? Então, por Uhum. exemplo, o Sebastião, que é o
esse escritor octogenário, um tio meu que faleceu, quando eu visualizo o que eu quero imaginar o Sebastião, eu penso nele, fisicamente. tá. Ele era médico, não era escritor nem nada. Mas, assim, o jeito que ele se vestia, ele era um cara elegante, ele era, enfim, uma pessoa profunda. Então, eu penso nele, assim, nessas características, né? E a única, digamos, o único dado mais, assim, mais formal que eu coloquei em relação aos personagens foi a idade do Sebastião e da Elvira, né? Porque essa diferença de idades ela é importante para enfim, Da história, para né? evolução da história. Os outros, assim, eu deixo e é curioso, eu quando encontro pessoas que leram, eu fico muito interessado em saber como é que eles imaginam cada personagem, né? Então, por exemplo, ela, minha mulher, que está aqui do lado, apareceu agora há pouco, ela leu, ela leu o livro e aí tem um personagem que é argentino, tá? Um argentino, e aí eu falei, ele chama Ernesto, né? Eu falei, Estela, como é que você imagina o Ernesto? Porque eu não falo, porque como eu escrevi a história, eu acho assim meio arrogante demais da minha parte eu querer impor a minha maneira de enxergar as pessoas, né? Os personagens. Então, eu pergunto depois, né? Eu não falo o que eu achei, mas como é que você imagina? E ela imaginou ele de uma forma oposta da minha, né? E hoje a minha irmã Rose, que está por aí também, ela veio almoçar aqui e ela tem uma imagem mais parecida com a que eu tenho dele, né? Então, isso é interessante, porque eu acho que, como você falou, eu procurei fazer o personagem verossímil. Eles não são, digamos, não são... eles são pessoas que a gente poderia Encontrar mesmo, assim, né? conviver com suas fraquezas, suas virtudes, seu jeito de falar, de ser, de pensar. A Elvira, ela tem tem umas situações em que ela fala muito com ela, assim, ela é uma, bom, não vou falar muito, mas enfim, ela tem umas conversas, uns solilóquios ali, umas conversas internas, né, que é interessante porque ela é um pouco, quando ela fala sozinha e ela pensa, ela é bem diferente do que ela é quando ela fala com as pessoas. O Marco, ele fez um comentário aqui muito interessante no chat que eu vou ler aqui, que ele falou que entre escrever uma matéria em um livro, a diferença está na realidade. No jornalismo, as coisas acontecem e você as relata. Na literatura, você tem de fazer acontecer e dar credibilidade a uma coisa que não é real. Achei bem interessante essa comparação, né, que ele fez. O Marco Zanfra, Marco Tá aparecendo aqui para mim só como Marco. o Aí depois ele Zanfra, pode se bom, manifestar. ele é escritor, é um Ah, então, jornalista, bem legal. amigo, um escritor Olha, também. outra coisa também que eu queria que você contasse aqui para o nosso pessoal que está nos acompanhando é como que foi a sua rotina de escritor, como é que foi seu processo criativo. Então tinha um horário que você sentava e escrevia, né, para poder concluir, e aí emendando também na história da pandemia, né, que a gente estava comentando, porque muita gente, como você tinha me falado, sofreu esse problema do bloqueio criativo na pandemia, né, muitos artistas, autores, compositores e tal. E no seu caso, como esse livro ele já vinha amadurecendo, parece que precisou acontecer a pandemia para que você resolvesse, não, então daqui que eu vou terminar isso, né? Foi assim, Simão, que aconteceu? Você pode contar um pouquinho? Olha, então, a primeira parte, o processo criativo, ele, como a Silvia sabe, até eu participei de uma coletânea coordenada pela Silvia chama O Livro da Inspiração, né? O que me inspira, o que me tira da cama, enfim, me faz passar o dia e tal. É um livro que acabou de sair, eu fiz só um artigo, mas são 30 pessoas que escreveram. E eu acordo cedo, desde sempre, mesmo quando eu era boêmio, eu acordava cedo. E não por mérito, tá? Não é por superação, é por uma questão biológica mesmo. Eu acordo cedo
E aí, esse horário matinal, para mim, é um horário muito bom, porque é um horário que o mundo está em silêncio, a casa está em silêncio e tal. Então, quando eu comecei esse processo de redação, eu escrevia muito pelas manhãs, tá? Mas era de uma forma muito... Porque como eu não era escritor, enfim, estou sendo um candidato a escritor, Agora mas eu você nunca tive... já é, Simão, nem vem. Eu posso falar que jornalista e escritor. Agora você já é. Como eu não era, eu não sabia se ia vingar o livro, né? Então eu escrevia, assim, a hora que dava, os dias que eu estava tranquilo e tal, ia indo, né? Né, tem uma questão interessante sobre o processo criativo, que foi o seguinte: eu comecei a escrever o livro e no início do livro eu escrevi o final do livro. Então o livro acaba de uma determinada forma, com enfim, um determinado texto. Ele acaba e esse texto final eu escrevi bem no começo, tá? Então eu estava com a seguinte história: eu tinha um começo e um final, né? Aí só faltava o meio, né? que é a parte mais complicada. Mas assim, eu sabia onde eu queria chegar, tá? Mas como chegar, não fazia a menor ideia, nem sabia se eu iria conseguir chegar lá no final. E aí esse processo de você ir avançando, porque às vezes a pessoa que lê um livro, e depois que eu escrevi, eu leio outros livros, e eu fico pensando que se eles tiveram a mesma dificuldade que eu tive. Às vezes a pessoa lê um livro, se lê um parágrafo, nossa, perfeito, a coisa vai fluindo, vai fluindo. Só que assim, tem parágrafos que eu levei um dia para escrever. Sim, não que eu levei para batucar, mas escrevia um pouco, depois, não, tá ruim, aí apagava, começava de novo, aí, não tá legal, lia desde o início, até chegar lá, para ver se pegava no tranco. Enfim, você tem esse processo. E o que aconteceu? Na pandemia, eu consegui ficar mais dono do meu tempo. Eu acho que com todo mundo, de alguma forma, aconteceu isso. Tirando todas as outras questões, que eu acho que só daqui a uns anos a gente vai entender direito o que está acontecendo na cabeça da gente, né? Mas na pandemia, de uma forma bem assim objetiva, eu fiquei mais dono do meu tempo. Você não tinha... Nos primeiros meses, a gente não saía de casa. Não saía de casa. Então, o que acontece? Você tem o dia inteiro a dispor. E aí foram os dias em que eu comecei a me dedicar com mais, digamos, de uma forma mais sistemática, mais disciplinada, a levar adiante. E aí, depois de um certo momento do livro, da redação do livro, eu percebi que ele ia acontecer. Ele ia acontecer, porque aí os personagens, e aí aconteceu algo muito interessante, não sei se o Lu, o Marco, enfim, os autores aqui, os escritores mais experientes, mas se acontece também com eles, mas o que eu senti é que os personagens, eles vão ocupando os seus espaços. Foi algo muito, muito curioso, assim, porque você vai construindo os personagens e aí, de acordo com o desenrolar da história, e se eles, digamos, aquelas situações tiverem mais pertinência e tal, eles acabam crescendo, ou não, né? Ou não, mas enfim. Então tem o Ernesto, por exemplo, que era um personagem que no início eu pensei assim, meio que quase que como uma bengala, ele foi ocupando um espaço que eu não tinha previsto, tá? Então, eu não sei se isso acontece com todo mundo. Eu tinha algumas coisas. Quando por exemplo, quando ia criando um personagem, envolvendo mais um personagem na história, eu tinha um arquivo no Word de personagens. E as anotações são ridículas, porque assim, não é assim, ele é não sei o quê. Não, eu tinha assim detalhes psicológicos de cada um, como é que reagiam e tal. E às vezes eles iam crescendo, né? E é engraçado porque eu penso neles e eu sei assim exatamente como cada um deles reagiria em qualquer situação. Eu poderia escrever Que outras legal. histórias dos Isso é caras, muito legal. que eu saberia mais ou menos como é que eles reagiriam. E eles foram realmente nesse processo criativo.
tinha dias, por exemplo, que a Estela estava dormindo, às vezes eu escrevia à noite, porque às vezes eu passava o dia com uma dúvida na cabeça, precisava desenrolar determinada situação. E aí, à noite, me vinha na cabeça, eu ia escrever, aí vinham umas situações que eu acordava a Estela às vezes rindo, né? Falava, "Puta, você não sabe o que aconteceu." Como se eles Muito bom. tivessem vida própria. Aí eu ria e lia para ela, o que o Ernesto aprontou. Que ótimo. É muito É bem engraçado. assim. É, muito bom. Ô, Simão, agora eu gostaria de ler o trechinho que eu escrevi aqui para você no livro, que eu tive a grande honra de ser convidada para escrever um trechinho Obrigado, eu aqui. tive. Mas antes, acho que eu vou ler o comentário do Luciano, que ele escreveu assim, ó, Sebastián lembra Mário Levreiro, autor de Romance Luminoso, escritor uruguaio fabuloso que não era conhecido no Brasil em 2013. Era pessoalmente muito sedutor. Então, tá vendo? Talvez É, inconscientemente você tenha se inspirado numa pessoa que realmente... não, foi bom ele ter falado, lembrado de, não foi nele que eu me inspirei, mas é muito bem lembrado. Esse livro, inclusive, é, é, eu li até por sugestão da Thaís, né, mulher do Luciano, que esse foi considerado. Eu lembro que na época a Thaís falou para mim assim: você sabe qual é? A Thaís me corrige se eu falar bobagem, mas você sabe qual foi o livro latino-americano mais considerado o melhor livro latino-americano? E eu achei, bom, deve ser algum do Gabriel Garcia Marques. Eu falei, não, é Ah, do Mário Levreiro, que é um uruguaio, e eu nunca tinha ouvido falar nele. tá Aí eu vendo? li, depois eu até no Uruguai comprei um outro livro de contos dele, o cara realmente é fabuloso, é muito bem lembrado. Pode ser uma belíssima referência É mesmo. uma pista, né? Talvez, não sei. É, Bom, é, é. então eu queria ler esse trechinho aqui, porque daí é um comentário meu sobre o livro, e daí eu queria abrir para depois, quem quiser falar, comentar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta para o Simão, né? Porque a gente já passou uma meia hora aqui, tá bom? Então eu escrevi assim: este romance é de um autor iniciante na ficção, mas não parece. Simon Whitman tem a capacidade de colocar em palavras aqueles sentimentos que arrebatam as nossas almas, por intermédio dos personagens Sebastián F. Milies, escritor uruguaio apaixonado pelas mulheres e pela vida, e Elvira, jovem jornalista brasileira. Simon nos surpreende com o encadeamento de acontecimentos inesperados e com a narrativa ao mesmo tempo forte e sutil, que nos seduz e provoca. Então, eu não contei nada, não dei spoiler, não falei nada, mas eu acho que vai ficar, quem ainda não leu, com certeza vai ficar curioso de ler, porque é uma história muito legal, gente. Eu sou suspeita, né? Mas eu adorei, achei muito bom. É isso que eu falei. Ele é um escritor iniciante, mas não parece. Se alguém falasse assim, é o, sei lá, o quinto romance dele, falar, tudo bem, porque. E ele contou, e só uma última perguntinha, Simão, do que a gente também falou antes, que ele não precisou fazer nenhuma oficina, um cursinho, né, uma coisa assim para entender como que escreve romance, porque foi uma coisa muito intuitiva, né, Simão? Acho que de tanta gente ler, a gente acaba entendendo como é que funciona essa coisa, né, da ficção, né? O que você acha? Silvia, sabe o que aconteceu? Deu uma travada no meu. Eu não Ah, entendi. é? Você. Aham. Não, então eu perguntei assim porque eu falei que você é um escritor iniciante em ficção, mas que não parece. E tá ouvindo bem? Ele está travando. Não sei se não era melhor eu sair e voltar. Ah, eu acho que é a sua internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo ouvindo? Sim, né? Deve ser a internet do Simão, então. Eu acho que sim. Mas melhorou agora? Acho que não. Silvia, não, ele dá uma travada. Eu vou fazer assim: eu vou sair e volto. Um Tá bom, segundo. tá. Até Ah, só um porque segundo. então, enquanto isso eu vou falando uma coisa aqui que a gente combinou, que o Simão vai ler um trechinho pra gente do livro que ele escolheu. Aí quem tiver Tá bom.
quem tiver com o livro vai poder acompanhar. E depois a gente abre para todo mundo falar o que quiser. Será que ele vai sair? Ih, tá travando mesmo a internet. A internet tem essas coisas, né, gente? Na hora que a gente mais precisa dela, ela resolve não colaborar, né? Mas tudo bem. Olha lá, o Simão deu uma Vocês congelada. dois estão em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, sim. Eu tô aqui em Itajaí, não tá travando, não. Para mim também não, eu tô vendo direitinho, tá acontecendo tudo bem, mas olha lá, parece que o Simão travou, né? Ele congelou a imagem dele pra gente. Congelou, porque ele vai voltar em outro lugar, né, também, né? Olha lá, a Neuza também falou, né, Neuza? Realmente não parece que é o primeiro livro. Espero que não pare, A revista e o editor me parecem muito inspirados na realidade. São? Ah, essa é uma boa pergunta, Marco, para a gente fazer pro Simão quando ele voltar. Vamos ver aqui. Ah, acho que ele está entrando pela Estela. Ele vai entrar. Entrando pela Entrando na Estela. segunda tela. Entrando pela Estela Estela. Simão, Estela na segunda tela. E tá sem som. Voltou, apareceu. Voltou? Oi. Simão, cadê você? Fala com a gente. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Agora você entrou pelo celular, né? Eu entrei pelo celular da Estela agora. Tá bom. Então, Simão, vamos recuperar aqui a conversa. Então, eu estava falando... eu vou falar daqui do comentário da Neuza, que é mais ou menos o que eu estava falando. Ela disse que realmente não parece que é o primeiro livro, espero que não pare. E aí, o Marco falou assim, a revista e o editor me parecem muito inspirados na realidade. Aí são as perguntas que eles queriam fazer para você, mas eu acho que primeiro eu gostaria de pedir para você ler o trecho que você separou para a gente, aí depois a gente abre para o pessoal fazer as perguntas e o Marco pode fazer a pergunta dele diretamente. O que vocês acham? Vamos fazer assim? Qual que é, então, o trecho, Simão? Olha, eu vou ler, para não fazer spoiler nem nada, eu vou ler o início do livro, tá? Que na realidade é um trecho de um livro hipotético do Sebastião, que digamos, foi o primeiro contato que a Elvira teve com a escrita do Sebastião, tá? Quando, assim, de uma forma casual, ela chegou à mão dela um livro dele, tá? E aí eu vou é curto, mas eu vou ler porque dá uma ideia, digamos assim, do Sebastião escritor, tá? Que ele era um cara, como a Silvia escreveu na abertura, né? Ele era um cara provocava uma certa polêmica, né? Se era uma boa literatura ou era digamos, simplesmente um escritor de cenas sexuais e tal, tá? Então começa assim. Não sou eu que escrevi isso, foi o Sebastião, tá? Eu só estou lendo, mas só para vocês saberem quem era o Sebastião. Então, o olfato é o mais excitante dos nossos sentidos. Das mulheres que amei em minha vida, das que amei sem ter possuído e das outras tantas que possui sem ter amado, as lembranças mais fortes ficaram marcadas na memória das minhas narinas. De muitas, nem lembro o nome, de onde eram ou de qualquer sinal de seu corpo. Mas os cheiros da pele, do cabelo, de seu sexo, do lugar dos nossos encontros, esses eu não esqueço. Não me peçam para falar dos meus amores em ordem cronológica ou alfabética, mas posso fazer descrições minuciosas das noites que passei, excitado pelo cheiro da pele suada, do hálito de álcool ou dos lençóis que nos cobriam e exalavam o rústico aroma de almidón. Depois eu explico o que é almidón. Ela podia não ser bonita ou sensual, mas se nos encontrássemos a sós, embriagados pelo paradisíaco aroma da maresia, ou numa rua deserta, tomada pelo selvagem cheiro do ar frio que Montevidéu exala no inverno, se tornava irresistível. Como não se render a uma fêmea envolta naqueles voláteis partículas que formam a pura essência do desejo? Bom, almidón, na verdade,
essa goma de passar roupa, amido, né? Que antigamente se usava esse amido misturado com água para passar roupa branca, enfim, para dar cor para as roupas, né? E a Elvira lê esse texto e ela lê em espanhol, porque o Sebastião nunca foi traduzido para o português, e ela conta aqui no comecinho que ela leu esse texto de um fôlego só e que ela só precisou recorrer ao dicionário para saber o que queria dizer almidón. Aham. E é isso. Esse, digamos, é um texto que situa um pouco a escrita do Sebastião e é o primeiro contato da Elvira, jornalista especializada em literatura, com um livro do Sebastião. E a partir daí tudo Acontece, né? Tudo se acontece, desenrola. É isso aí, gente. Bom, então eu queria pedir para quem quiser falar ou fazer algum comentário, alguma pergunta. Queria, na verdade, pedir mesmo para o Marco, para ele fazer essa pergunta agora aqui para o Simão, que ele fez no chat. Tá bom, Marco? Cadê você? Que a gente Oi. deu um monte de carinha aqui, mas não Tô aqui. consigo achar. Então é isso, Simão, que eu estava falando. Eu achei que a revista escrita, né, parece muito real o editor, parece que você já trabalhou com revistas literárias. Então eu pensei nisso. Olha, Ainda Marco, na estou verdade... começando a ler, não tô muito adiantado não, mas essa parte me pegou bem, né? Não, primeiro, Marco, fico muito feliz que você tenha entrado. O Marco mora agora em Floripa. Ah, que E legal. ele vem para São Paulo, às vezes, lançar livros e a gente se encontra. E, olha, na realidade, eu nunca trabalhei em revista literária, tá? Já trabalhei na Flip há alguns anos, na assessoria de imprensa da Flip, vários anos, acho que uns 8, mas nunca trabalhei em revista literária. Mas É que você me como deu algumas trabalhei em dicas de revista... nomes de pessoas de revista. Lembra que uma Oi? vez que estava querendo divulgar, você me deu alguns nomes, me deu algumas referências para eu mandar a release. Ah, Eu não entendi, deu uma trancada. ele falou Truncada? assim que você passou para ele algumas referências de revistas para ele mandar release, acho que para divulgar o livro dele, porque é assim, como o Simão falou que ele trabalhou na assessoria de imprensa da Flip, então ele tinha vamos supor, um mailing, né, que a gente fala que tem lá um monte de nome de revista e de jornalista, né, mas não que ele tenha trabalhado em alguma, né, Simão, é isso? Continua travando. Ah, ele continua com um problema lá de conexão, né? Adeus em Itajaí, eu em Florianópolis, e a gente continua. Enfim, Então, Agora consegui. conseguiu? Você conseguiu ouvir o comentário do Marco, Simão? A parte do mailing, é isso? Não. Do mais ou menos mailing, isso. porque Você me você passou tinha... alguns nomes. Eu achei que Sim, você tivesse alguma relação com revistas assim. Não, na realidade, assim, quando o Marco lançou um livro, ele me pediu alguns nomes e eu passei, mas eram pessoas que eu conhecia desse ambiente por conta da Flip, né? Mas, assim, na realidade, tirando o tema, mas eu acho que o ambiente de redações, ele sempre é muito semelhante, né? Não sendo a agência Folhas, né? Você tem muita tensão, e enfim, né? Mas foi construído. Na verdade, eu nunca trabalhei em revista de literatura, tá? Nunca trabalhei. Mas eu me baseei um pouco na experiência de redações enfim, o editor é um cara assim também, eu fui inspirado em alguns jornalistas com quem eu me relacionei na vida profissional, enfim, né? E alguns que eu gostaria, assim, o que foram e o que eu achava que poderia ter sido, porque ele é um cara, você percebe, ele é um cara muito bom. Vocês não chegaram lá, não vou falar. Deixa o pessoal ler, então. Ele não Ó, parece um editor, ele parece um repórter, é mais bonzinho. O Simão, o Elton também está querendo falar. Ele está com a mãozinha levantada.
não tá vendo a imagem dele, mas pode falar, Elton. Aqui, eu tô no local, não sei se vocês vão conseguir me Nossa, ouvir que direito, o vento delícia de muito. lugar lindo Ai, que você gostoso, ó. tá. Eu estou em Tararé, interior de São Paulo, mas não podia perder Olha, aí a live. E eu queria, assim, falar duas coisas muito, assim, o livro do Simão já virou uma companhia para mim. Eu não sou mais tão jovem, mas eu já fui um jovem assessor de imprensa. E o Simão é um cara que participou da minha vida, a gente é amigo, bastante amigo até hoje, mas, acima de tudo, o Simão foi um cara que aprimorou meu texto, né? O Simão revisou muito o texto meu, e até hoje eu lembro das lições e das edições, sempre de uma forma muito generosa, como ele é em tudo na vida. E eu sou muito grato ao Simão por isso. E eu acho que o livro ele reúne duas características que são marcantes assim do Simão. O Simão é um escritor brilhante, ele escreve de uma forma elegante, limpa, um texto muito bonito mesmo, um texto que até hoje me inspira. E o Simão é um grande observador do comportamento humano, né? Ele é um grande... Ele olha as pessoas, ele conhece gestos, ele é um cara detalhista. E os personagens do Simão são construídos a partir dessa capacidade que ele tem de observar as pessoas. E o texto é maravilhoso, o texto é limpo, o texto é agradabilíssimo. Então, meu amigo, parabéns para você, uma felicidade enorme estar participando disso aí com você. Um abração, Simão. Bom, Elton, não tenho nem palavras para te agradecer. O Elton é um amigo realmente. Temos algumas décadas de diferença de idade, mas é como, enfim, isso some e tudo que ele falou a meu respeito como profissional está potencializado no Elton. Enfim, Elton, super obrigado por você, pelas palavras, e por você, apesar de estar nesse lugar paradisíaco, aí você ter se disposto a participar da live. Saudades. muito Prazer, legal. amigo. Obrigado, Simão. Só para a gente ficar com água na boca, né, Elton? Que a gente aqui em São Paulo, nessa cidade toda cinza, mas tudo bem. Bom, gente, quem mais gostaria de falar? Não tem mais ninguém de mãozinha levantada, mas pode falar. Eu posso falar. Eu queria comentar, além do que o Elton falou. Desculpa, como que é seu nome? Tá escrito Luciano aqui pra gente. É Thaís. Eu peguei uma carona aqui no computador dele. Mas Oi, Thaís. Fala, Thaís. Mas eu queria comentar o seguinte, que além do que o Elton falou, né, da observação do gênero humano, e eu acho que o Simão foi muito inteligente em escolher lugares e ambiente profissional que ele conhece bem, né, que ele viveu a vida toda. Então, quem viveu também, quem conhece as redações e conhece a relação com os editores e conhece um pouco da escrita, sente muita verossimilância, quer dizer, é assim mesmo, é tudo que ele escreve é desse jeito mesmo, né? Então, assim, ele teve muita inteligência emocional, eu acho, no sentido de escolher uma coisa que ele conhece bem. Então, ele montou uma história, né, de ficção em cima de um cenário muito real, né? Todo mundo que é jornalista tá assim, achando super natural todos aqueles ambientes, né? Mesmo que não seja, a experiência dele não é numa revista literária, mas todas as revistas têm os mesmos problemas, né? As mesmas questões. Acho que assim, foi uma escolha muito feliz, né? Também escolhi Montevidéu, né? Que ele conhece, São Paulo. Então, assim, a gente se sente lendo uma história real. Isso é gostoso, né? Ela se desenrola de uma forma muito natural, muito orgânica. Isso mesmo. É legal, Thaís. Realmente, assim, eu tive essa preocupação de que os personagens parecessem reais mesmo. Assim. Então, tem mesmo as fraquezas, as dificuldades e tal, eu procurei não idealizar, né? não criar mitos, né? Desculpem falar disso agora, mas, enfim, não criar mitos, mas assim, que realmente que os personagens parecessem... Teve algumas situações curiosas. O Du, que é filho da Estela, ele leu e ele comentou que ele sonhou que estava num bar bebendo cerveja com 3 dos personagens, né? Com o Ernesto, com a Elvira e com o Rafael. Ele falou, eu sonhei. Eu falei, no sonho, ele falou assim, pô, que legal, eu sou amigo deles, né? Que legal. Então, é interessante isso, né? Uma forma... E uma das coisas que
eu vou entregar um pouquinho a Sílvia agora, mas quando a gente foi falar com a Regina, que é quem diagramou o livro, a Regina, estávamos a Sílvia, a Regina e eu conversando por vídeo, assim, e aí a Regina pediu para explicar um pouco do livro. Ela não tinha ainda lido, depois ela leu. E aí eu comecei a explicar, me enrolei e tal, aí a Sílvia subiu, e ela, de uma forma muito mais objetiva, ela explicou, e ela falava dos personagens com a mesma familiaridade que eu sentia, né, os personagens. E eu vi pela primeira vez assim, o prazer que é você criar um personagem e que as pessoas se apropriam deles, né, do personagem, como se fossem realmente personagens deles. Isso me deu assim, é mais ou menos quando, sei lá, posso estar errando, mas mais ou menos como quando alguém elogia um filho teu, ou pega e acarinha um filho teu. Então, eu fiquei assim, realmente muito emocionado com essa forma. Eu vi que a Sílvia tinha entrado mesmo na história, né? Então ela falava dos personagens da forma como eu também me relaciono com eles, como eu falo a respeito deles, né? Me refiro a eles. Ah, que legal. Muito bom. Você quer falar? Eu quero falar alguma coisa. Mas não vamos chorar, Vera. Não vamos chorar. Tá bom, eu não posso começar. Bom, foi um prazer enorme ler teu livro. Nossa, eu acho que esse começo que você só leu, assim, foi uma introdução incrível, que eu acho que foi assim, esse gancho que pegou, capturou a imaginação da gente. Falou, nossa, o que é isso, né? E aí eu acho que, sabe, para mim, o meu processo de leitura desse livro foi assim, eu não podia esperar a hora de ver o que ia acontecer próximo. Era esse tipo de livro que você quer só continuar virando as páginas. Eu tenho minha rotina diária, porque eu gosto de andar, e eu caminhava pensando o que será que vai acontecer com a Elvira e o Sebastião, mas é assim, como você fala que assim, esses personagens foram criados de uma maneira tão assim detalhada que isso mostra uma sensitividade incrível da sua parte. Eu acho que assim os detalhes assim emocionais, físicos, os gestos, sabe, faz a gente entrar na história de uma maneira bem profunda. E você diz que bom, criou assim documentos das qualidades psicológicas de cada um, né? E eu fico pensando, agora que esses personagens têm a vida deles, né, que você criou, e que o livro está completo, você sente falta desses personagens e você acha que isso vai ser uma motivação para você escrever um outro livro? Não necessariamente uma sequência para esse livro, mas isso vai ser assim uma motivação para você, para o seu próximo livro? Bom, Vera, eu nem vou falar a felicidade de te ver aqui, tá? Verinha Ellen é uma amiga muito querida, mora nos Estados Unidos há 40 e tantos anos, a gente não se vê, a gente retomou o contato recentemente para nunca mais se afastar, né? E, Verinha, seguinte, engraçado, porque quando eu recebi a prova do livro, até foi num dia bem especial, porque chegou da gráfica uma prova e a minha filha, que mora em Botucatu, com as 3 filhas dela, que são minhas netas, por acaso estavam aqui no dia que chegou o livro, e foi uma grande festa, porque realmente ali é a realização, a materialização do livro. E a gente ficou todo mundo muito feliz aqui em casa. E aí eu
a partir da hora que eu recebi a prova, eu ficava andando com o livro, durante vários dias, eu ficava andando com o livro. Onde eu ia, eu levava o livro, né? Que nem recém-nascido, né? Que você não larga. E eu abria e começava a ler aonde estava, né? E até agora, vira e mexe, eu me vejo. Assim, às vezes eu abro e vou embora, né? E vou, leio 3, 4... Então, os personagens realmente eles ficaram, né? Eu acho que eles ficaram. E, bom, sobre escrever outro livro, bom, se demorar muito, se demorar o tanto que eu demorei, talvez eu nem lembre mais se eu queria ou não escrever, não sei se a memória vai... Mas, assim, se surgir uma história, assim... Porque essa história é sutil, digamos, ela não é uma história, não é um trama, assim, uma história muito... Ela tem uma sutileza, tem muita coisa insinuada, né? Mas se eu tiver alguma inspiração, digamos assim, de uma história forte, eu vou querer escrever, sim, porque eu acho que a primeira parte, que é assim, saber se eu seria ou não capaz e disciplinado e persistente, enfim, para escrever um livro, isso hoje eu vejo que sim, tá? Então essa informação eu não tinha quando eu escrevia essa história, não tinha, né? Só agora que eu passei a ter, né? Então se eu tiver porque eu já entendi que dá certo, né? Quer dizer, a gente tendo método, enfim, se aplicando e tal, eu acho que eu vou conseguir, mas eu precisaria muito alguma história que me motivasse realmente. Ou enfim, tem até essa história, tem algumas sequências possíveis, embora eu não pensei nisso quando eu escrevi, não me passou, mas recentemente me veio que teria algumas sequências, teria uma linha de sequência que para mim seria interessante e muito desafiadora, tá? Não sei se eu vou me dedicar a isso, mas seria muito desafiadora, né? Sim. Eu preciso dizer que não é um spoiler, mas o fim é emocionante. Aquele fim ficou comigo. Que bom, Galinha. Com certeza o livro todo, mas o fim é incrível. Então, Parabéns. Obrigado, meu bem. Obrigado de coração. Você sabe que tem uma parte antes do fim, mas já caminhando para o final, que toda vez que eu leio, eu choro. Toda vez que eu leio, eu choro. Engraçado. É assim. E eu tô preparado, eu tô assim, bom, eu sei o que vem pela frente e mexe. Mas como foi assim esse processo assim de escrever uma coisa assim? Isso foi assim, você entrou completamente nessas emoções e como era isso? Se você se sentia revigorado ou esvaecido? Quais eram as emoções que você sentiu escrevendo? Olha, Vera, quer dizer, não sei, acho que talvez se o Lu e o Zanfra puderem falar um pouquinho também, acho que ajudaria, porque é a minha única experiência. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, na hora que eu sentava para escrever, às vezes eu ficava 5 minutos olhando para a tela, né, sem vir nada. E eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar e ir para um outro, enfim, para dar sequência. Mas quando eu sentava para escrever, que eu tinha páginas que às vezes eu escrevia, sei lá, 5.000 caracteres de uma tacada só, né? Mas quando eu sentava para escrever, eu estava muito dentro da história, assim. Eu me sentia assim, eu era um espectador da história. Eu visualizava eles todos ali contracenando e levando a história em frente. É uma experiência que eu acho assim que, independente da pessoa querer ou não fazer um livro, tal, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, porque é muito, não diria assim, é gratificante, claro, mas assim, é muito enriquecedora. Você ir construindo uma história, mesmo que seja curtinha, que seja um conto, né? Mas eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria fazer. Sendo jornalista... Agora é o meu gancho, hein? Agora é o meu gancho, hein?
Já que você falou isso, a gente tem um livro aí, uma coletânea igual essa que o Simão participou, que está aberta ainda. Então, se alguém quiser, depois pode me perguntar, né, Simão? Isso. É sobre espiritualidade, fé. É. Que acho que, tudo bem, não é a mesma coisa que escrever um romance, é claro, né? Mas acho que indiretamente é um início para quem quiser ter essa experiência que você está falando, né? De se envolver com a escrita e criar alguma coisa sua, né? E assinar e tá lá no livro. Acho que essa parte é muito legal mesmo, né? Sem dúvida, é verdade. Bom, gente, quem mais quer? Ah, a gente tem mais um comentário aqui. A Neuza, eu queria que você... Neuza, cadê você? Fala aí o que você escreveu. Não, eu não tô, eu estou numa parte ainda do livro, né? Ela está indo, está aceitando que Sebastião fez o convite. Um pouco de falta de tempo, né, para ler, por causa do trabalho e tal, né? Graças a Deus, trabalho, né? Isso é bom. Muito bom, né? Então, mas tem momento que eu estou lendo, eu já comentei isso trocando umas ideias com o Simão e a Estela, que eu me vejo assim numa redação. Eu estou com 70 anos, desde os 19 eu trabalhei em gráfica e editoras, né? Várias. Né? Conheço o Simão há mais de 40 anos, eu acho, já nem sei mais, né? Tenho um filho de 44, ele estava na Folha, eu também passei por lá também, e eu tive um problema, né, de perder memória e tal, né? Mas eu me vejo numa redação, eu levanto a cabeça do livro, assim, eu não estou em casa, eu estou numa redação, eu reconheço pessoas, eu vejo, às vezes, ele fala Cláudio, vem nome de pessoas, assim, meio louco na minha cabeça, sabe? Assim, eu me transporto mesmo. Eu conheço todas as pessoas do livro, como eu tô no livro, sabe? Aí quando eu volto assim, eu digo, meu Deus do céu, que isso? Amando muito. E há muito tempo eu não leio nada em papel mesmo. Problema na vista e tal. E esse aqui, eu não sei, caiu do céu na minha mão, sabe? Eu já falei isso para ele. Tá fazendo a minha memória ser acionada, eu estou voltando, estou amando mesmo. Nossa, assim, que né? legal. Mas muita coisa boa acontecendo mesmo. E eu estou nas redações, assim, sabe? Eu não lembro se eu esqueço algumas coisas mesmo. Acho que foi Shopping News, aquele que era numa ruazinha lá no centro da cidade, que o Adilson Laranjeira também trabalhou, que descia uma escadaria assim. Era? Bem, acho que era Shopping News, ou era DC. esse nome? Eu passei pouco tempo lá, e foi quando eu parei de fumar. A única lembrança que eu tenho, porque eu lembro que uma vez eu entrei e vi uma nuvem assim, eu falei, meu Deus, agora realmente eu tenho consciência do o que era aquilo. Eu reconheci uma nuvem de fumaça, eu sempre participei, sempre fumei, não lembrava disso. E uma das cenas que você está descrevendo e tal, eu lembrei a redação do Shopping News. Foi quando eu entrei lá que me apresentaram aqui fulano, aqui eu estava sendo a Vira, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? É o envolvimento, né? O prazer do livro. Então, isso. Estou amando. Que bom, Neuzinha. A Neuzinha, tem um negócio interessante. Em vários lugares, né? Tem uma situação curiosa, acho que para mim, pelo menos, é super interessante, que é a possibilidade de interagir com os amigos que estão lendo o livro, né? E a Neuzinha é uma que me escreve muito, e é legal, porque isso é um feedback em tempo real. O Efraim, que também acho que ainda está na... Como eu estou no celular, agora eu não sei quem mais está Só vejo quem fala, tá? E me vejo também. Temos 31 pessoas aqui, viu, Simão? Ainda tem 31 pessoas. 31 pessoas. Legal. Não sei se o Efraim ainda está, mas ele me escrevia sim. diariamente, assim, quase diariamente, me mandava uma... Eu falei, nossa, eu tenho o privilégio, tenho um resenhista diário em tempo real, né? Meu filho também, o Fábio, quando ele várias pessoas me escrevem assim sobre o livro, assim, que acho que é uma coisa bem
bem interessante, quer dizer, que interage, digamos, o mundo de papel, o livro de papel, com esse mundo conectado, né? de WhatsApp, de Facebook. É uma experiência bem interessante. E a Não, foi redação, maravilhoso. Neuzinha, tem uma coisa... Também é uma redação, na nossa época, lá atrás, você tinha, digamos, os chamados veículos alternativos, né? Você tinha essa mídia alternativa, né? E o escrita, né? Era uma mídia, digamos assim, alternativa. Ela vivia meio de doações, na raça, né? Uma coisa que vai na raça. Não é uma coisa, digamos, uma mídia muito sólida, tal. E é uma coisa, digamos, era muito, são lutadores, né? E não sei, atualmente não é tanto, né? Naquela época, eu me baseei um pouquinho nisso também. Me baseei um pouquinho nisso. Mas, olha, parabéns, Obrigado, realmente. Você obrigado também, mesmo. Silvia Regina, Maravilha. maravilhosa. Obrigada. Seu trabalho também. Obrigada, Neuza. Tá. O Luciano tinha levantado a mão, não quer falar, não é? Bom, vou falar. Eu acho que lá na Declaração dos Direitos Humanos da ONU deveria constar direito à educação, à saúde, à habitação e direito a ter um amigo como Simão. Direito a ter um amigo como Concordamos, Simão. né, gente? Lu, obrigado, Lu. Não dá para falar mais sobre o Simão, porque senão ele fica muito metido. Fazer assim, ó, coração. Mas é o seguinte, o Simão, ele tem essa coisa da empatia com as pessoas. É um excelente contador de piadas, principalmente sobre ele mesmo. E ele conhece as pessoas profundamente, assim, ele se aproxima, ele se interessa. E isso se reflete no livro, porque os personagens dele são muito bem estruturados. É muito impressionante como um primeiro livro, ele estrutura primeiro a história, que é muito difícil de estruturar, é uma coisa que demora para pegar, é quando os personagens tomam conta do autor, é que o autor consegue realmente consolidar a estrutura. E você não percebe as emendas que ele fez ao ler o texto. Você sabe que ele fez emendas porque se você escreve, você sabe que é muito difícil escrever um livro num fluxo só. É muito difícil. Mas você não percebe onde ele fez as arrumações do livro. Parece que a história flui numa sequência de tempo única, sem recortes. Isso é uma qualidade muito difícil de alcançar, principalmente no primeiro romance. Né? É preciso escrever muitos contos, muitas histórias curtas e tentar muitas vezes para chegar nessa estrutura, digamos assim, perfeita, né? Em que você tem ao mesmo tempo trechos lineares e ao mesmo tempo rupturas em que você fica tenso na leitura, querendo saber o que acontece na página seguinte. Né? Eu acho surpreendente, não no caso do Simão, porque sempre foi um cara que escreveu muito bem, mas essa migração dele para a ficção é muito... Eu diria o seguinte, eu não gosto de fazer comparação, mas a gente lê muito aqui em casa. A gente lê todos os premiados brasileiros, por exemplo. Esse romance do Simão é muito bom, é muito melhor do que a maior parte dos livros que eu li premiados de 2017, 2018, 2019, 2020. Né? A gente vai sempre a muitos eventos de literatura, a gente sempre foi, e a gente conhece muitos escritores, e é surpreendente que num livro de estreia ele tenha conseguido essa qualidade. Né? Não faz concessões a modismo, vai inventar um personagem sobre o qual ninguém conhece, e depois que você termina de ler o livro, sabe que a vontade que fica é de que o Sebastião exista de verdade. A criação do Sebastião contribui para melhorar a nossa visão de humanidade. Então, o Sebastião é fabuloso. Né? Simão, mas não digo porque não é necessário. Parabéns. Não vou nem fazer pergunta. Tem que ler o livro. Gente, né? Reler, né? É muito bom.
Obrigado, Lu. Bom, partindo porque o Luciano Martins é um grande escritor, gente. Então, para mim digamos, além de ser um grande amigo, né? Um grande velho amigo e é um grande escritor. Então, para mim é uma honra muito grande ouvir esse comentário do Luciano. Te agradeço de coração, é que a gente também se conhece muito, né? Além de se conhecer há muito tempo, a gente se conhece muito. Então, super obrigado, Lu. Eu fiquei emocionado com o teu comentário, de verdade. Muito bem. Agora, olha, a gente tem outros comentários aqui no chat da Silvana, que é uma das coautoras aqui do livro da Inspiração. Ela falou: Simão, muito feliz por estar aqui, pois estou aprendendo muito. Parabéns pelo projeto. Ainda vou ler o romance. E a Marli falou que está na metade do livro, que está adorando, que é uma leitura muito agradável, envolvente, e dá os parabéns para o Simão. E agora a Cissa ergueu a mãozinha. Fala, Cissa. Oi, eu sou amiga do Simão e da Estela, já de algum tempinho. E, bom, se eu tiver interferência, é porque eu estou dando jantar aqui para o meu pequenininho. Então, vida real aqui, né? Só, assim, eu já dei parabéns pessoalmente. O livro do Simão, para mim, eu já até falei para ele, é a minha retomada para o romance, porque fazia de verdade, com alguma vergonha aqui, principalmente dentro desse público todo aqui acompanhando essa live, fazia muito tempo, assim, já estou no meu segundo filhote, enfim, sou da área de educação física, então acabo lendo muito mais dentro dessa área, maternidade, então assim, fiquei muitos anos sem romance, foi uma retomada incrível, maravilhosa, deliciosa, estou caminhando aí para o final do livro, estou amando, e eu tenho uma vida super puxadinha, super corridinha, acho que como a vida de todo mundo, mas tenho reservado sempre um tempinho aí à noite para ler, e ontem mesmo meu marido comentou, ele falou, você deve estar amando mesmo esse livro, né? Porque eu geralmente chego no fim do dia, eu já estou super cansada, estou querendo ir deitar, e eu estou lá porque eu muitas vezes brigando com o sono, porque não quero largar, porque quero saber realmente o que é que vai acontecer depois, enfim, não quero contar nada, porque vi que teve gente aí que ainda não leu. Então, assim, só para dizer parabéns para o Simão e muitíssimo obrigado por ter nos permitido viver isso, é delicioso mesmo, e é isso, obrigada mesmo, parabéns, e que venham mais outros filhotes. Obrigado, Cissa. Bom, a Cissa é uma amiga muito, muito querida. Assim, virou família. E aí eu preciso contar, né, Cissa, a Cissa foi a primeira pessoa a receber um livro físico. Que legal. É verdade. Eu tinha recebido alguns livros da editora e a Cissa estava aqui em casa e ela foi a primeira pessoa, enfim, a receber um exemplar. E a gente ficou muito feliz de ter sido ela. Enfim, tem muita gente querida, mas ela é uma pessoa realmente muito querida, então nós ficamos muito felizes que foi a Cissa. E é legal, porque tem esse outro fator do livro, que é esse fator sonífero, né? Então, a Cissa, quando chega o final do livro, ela lê algumas páginas e se entrega ao merecido descanso com o livro. Mas é isso, eu geralmente, de fato, não aguento nada, Netflix já não consigo ver nada, e seu livro eu tô lá firme e forte, amando, e pronto. Já tem uma fila, depois de mim, de futuros leitores do seu primeiro que romance. bom. Legal. Tudo bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estamos chegando aqui ao final do nosso evento, né, Simão? Você quer falar alguma coisa aí para despedir do pessoal? Deixa eu ver que horas são. Acho que... Olha, não, para falar a verdade, é a primeira live que eu participo assim como participante. Normalmente eu assisto e confesso que eu não sou muito assíduo a lives, né? Mas foi uma experiência deliciosa, muito legal essa oportunidade de você falar com as pessoas que leram o teu livro, e para mim é
quer dizer, além de rever os amigos, que nessa fase de pandemia a gente acabou se afastando, né? Mas, assim, a gente tá unido por um livro, né? Então, para mim, realmente foi uma satisfação que não tem tamanho, tá? Então, eu queria agradecer a cada um que entrou na live, tá? E as palavras que foram ditas e as pessoas que me escrevem. Eu queria dar um agradecimento especial à Silvia, que ela participou de todo esse processo, ela fez a revisão, fez a abertura e conduziu essa live, tá? Me ensinou um monte de coisas para eu entrar na live sem derrubar, enfim, só não aprendi ainda como é que levanta a mãozinha, mas isso ela vai me ensinar. É isso, gente. Obrigado a todos, tá? Foi um gosto muito grande. Silvia, super obrigado por tudo. Eu também tá? agradeço. Peraí, só uma coisinha. Eu queria só agradecer a Silvana e a Marli, porque você falou alguma coisa, porque eu não consigo ler o que está escrito, porque eu estou no celular, mas a Marli, eu vi que a Marli e a Silvana escreveram, e eu queria agradecer as duas, tá? Ah, tá bom. A Neuza disse que publicou a live no Instagram. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Essa live, vocês repararam que ela está sendo gravada? Depois ela vai entrar no meu canal no YouTube. Aí depois o Simão passa o link para quem perdeu, para quem quiser acompanhar depois, tal. Aí vai estar lá, tá bom? Eu também agradeço a todo mundo, agradeço e parabenizo muito o Simão, agradeço por ele ter feito finalmente esse romance, nos presenteado com esse romance, que é realmente um presente para a gente, que ele como falando, tem uma qualidade enorme, assim, não parece de jeito nenhum um romance de estreia, né? Acho que está impecável, é muito bacana mesmo. E eu estou trabalhando com o livro já faz uns 10 anos, então eu estou falando né? Estou falando porque eu tenho que falar mesmo, senão eu ficava quieta, não falava nada. Né, gente? Então é porque é mesmo muito bom. Então quem não leu, leia. E a gente vai sempre estar esperando esse segundo, terceiro, tá bom, Simão? Pode ir preparando aí. Tá bom? Tchau, gente. Então, muito tchau obrigado para todo a todos. mundo, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, Simão. Tchau, obrigado. Tchau, Simão. Tchau, Parabéns pelo livro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Saúde. Obrigado, gente. Boa.